Eu sempre tive esse desejo de ajudar os vereadores a se capacitarem. Por quê? Quando eu iniciei a minha carreira política como vereador, eu percebi que faltava um curso prático. E a maioria dos vereadores reclamavam. Olha, eu vou ao curso, e quando tinha algum curso, alguma capacitação, e o curso era muito teórico, muito técnico. E vereador existem de várias profissões, uma infinidade. Então nós temos vereador que é pedreiro, nós temos vereador que é motorista de ambulância, nós temos vereador de todas as profissões, vereador que é médico, mas nem todos os vereadores são advogados para entender os termos técnicos, jurídicos dos cursos. Então nós preparamos um método onde qualquer pessoa pode se capacitar, aprender realmente o processo legislativo municipal. É isso que um vereador capacitado, um vereador competente, ele entende. É o processo legislativo municipal. Então aqui está o nosso método. Olha lá, começando lá em cima, ó. Organização do Estado brasileiro. Olha aí, esse é o primeiro módulo que nós vamos ver hoje. Depois, esse módulo, o primeiro é mais teórico, né? A organização do Estado é o primeiro. Então é mais teórico e eu peço um pouco de paciência, mas eu tenho que passar algumas informações para vocês, né? Alguns termos. Depois nós vamos já para a autonomia do município e a federação. Muito interessante esse tópico. Depois, teoria da tripartição dos poderes. Nós estamos girando aí em sentido horário. Olha lá, teoria da tripartição dos poderes. Depois, nós vamos estudar as funções do vereador. Depois, lá embaixo, olha, base técnica indispensável para o exercício da vereança. Nós vamos aprofundar nesse tema, muito importante. Depois, espécies normativas municipais. Depois, instrumentos de ação legislativa. E por último, aqui está a parte mais interessante do curso, que você vai aprender todas as fases do processo legislativo municipal. Aqui é o filé do curso, mas para chegar lá nós temos que estudar todas estas outras partes, esses módulos, para você realmente, quando chegar lá, estar preparado. Não adianta a gente ir lá direto, porque vai faltar algum conhecimento para você aprender todas as fases do processo legislativo municipal. Mas vamos lá então, vamos para o primeiro módulo, vamos começar, vamos em frente, vamos lá, Eliseu Bayer, primeiro módulo, capacitando os vereadores, vamos lá, olha aí, ó. Primeiro módulo, organização do Estado brasileiro. Nós temos que aprender como se organiza o Estado brasileiro. Quando eu falo aqui Estado brasileiro, eu não estou dizendo e me referindo ao Estado membro. Estado membro é São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, enfim, isso é o Estado membro. Quando eu estou dizendo da organização do Estado brasileiro, eu estou falando do Estado nacional. Isso, do Estado nacional. Então vamos aprender alguns termos, que nós precisamos aprender aqui no início do curso. Primeiro, o que é Estado? A definição de Estado. O Estado corresponde ao governo de um povo em um determinado território. Vamos lá então, vamos entender isso aqui. Nós temos 3 palavras-chave aí, usadas na definição de Estado, o Estado Nacional. Então, vamos lá. Primeira palavra-chave aí é governo. Governo. Governo, o que é governo? É a autoridade governante de uma nação. Povo é o conjunto de pessoas que vivem em comunidade num determinado território. Então, olha aí, ó. Conjunto de pessoas que vivem em comunidade, mas na onde? Em um determinado território. Aí nós temos a terceira palavra-chave, olha aí, ó. Território é uma porção. Porção do quê? Porção da superfície terrestre, que pertence a um país, ou a um estado, ou a um município. Olha aí, ó.
ou a um município. Estado vem do latim, né, que significa status, que tem um significado de situação, condição, modo de estar. Então aí essa primeira definição que eu tenho que passar aqui no início do curso para você. Mas vamos em frente, vamos lá. Agora sim, nós vamos entrar aqui no artigo 1º da Constituição. Estamos estudando a organização do Estado brasileiro. Artigo 1º da Constituição Federal. Olha lá, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Olha, todo vereador, ele deve aprender, primeiramente, este artigo aqui. Porque aqui vai começar a falar da organização do Estado. E o município, ele está inserido dentro da organização desse Estado. Então o vereador precisa entender, ter uma visão macro da política. Então, olha o que eu grifei aqui, olha aí, ó, República Federativa do Brasil. Por que eu grifei República Federativa do Brasil? Aqui está o nome do nosso país, da nossa nação, do nosso Estado. Observe ali que as duas primeiras palavras que eu grifei, ó, República Federativa. República Federativa. República, guarde isso, é a forma de governo. Federativa é a forma de Estado. Então guarde isso, ó. República é a forma de governo. República é a forma de governo. Federativa é a forma de Estado. Ah, Eliseu, não estou entendendo muito bem. Calma. Nós já vamos aprofundar e você já vai entender isso aqui. Primeiro vamos ver o que é república, então, a forma de governo. Sempre quando nós falamos em república, vem à nossa mente aquilo que é oposto à monarquia. Isso mesmo, olha aqui, ó, república é a forma de governo em que o povo elege um governante para representá-lo por tempo. Mas que tempo? Por tempo determinado. Olha isso aqui. É o oposto da monarquia. Monarquia não. O rei fica lá, ó, mandando, né? Sistema absolutista, anos e anos, e depois o poder passa de pai para filho, não é isso? Então a república é a forma de governo que o povo elege um governante para representá-lo por tempo determinado. Guarde isso aqui. O termo república vem do latim, que significa res publica, coisa do povo. Coisa comum, coisa do povo. República, então vem do latim. O povo que elege um representante, um governante, para, então, governar este povo sobre um determinado território, que é o país, que é aquela nação. Vamos lá, então. Olha como ficou fácil aqui, ó. A organização do Estado brasileiro. Olha aí, ó. República, olha o método Bayer para você memorizar bem. República Federativa do Brasil, ó, forma de governo, tá aqui, ó, olha aqui, forma de governo, o povo elege um governante para representá-los por tempo determinado, forma de governo. Você viu que eu coloquei uma setinha ali, campo externo? Por que externo? Porque quando o país se relaciona com outros países, quem se relaciona? É a república, então é a forma de governo que se relaciona com os outros países. Agora, a forma de Estado, que é a segunda palavrinha lá que nós estudamos, lembra lá, república, segunda palavrinha, federativa. Federativa. Olha lá, a segunda palavrinha é a forma de Estado, está lá do outro lado, ó. Forma de Estado é a federação. Aí a nossa organização aqui, no campo interno, que é a união dos estados, municípios, olha lá, Distrito Federal, é o poder político que é distribuído por ente federado. E aí nós vamos agora aprofundar aqui na federação. Vamos lá, aprofundar na federação. Muito bem. Quando você analisa um país,
sobre a sua forma, quando você analisa um Estado, sobre a sua forma, existem duas formas no mundo que você analisa um Estado. E é preciso você aprender isso aqui para você ver como que a política funciona no Brasil, como que é o sistema, a forma de Estado que o Brasil adotou. Então existem duas formas. A primeira forma é o Estado unitário. Então o país que ele tem um Estado unitário, a concentração do poder político é no centro. O que significa? Não há divisão geográfica do poder político. Olha aí, Uruguai, o Chile, a França, Portugal, a Espanha, a Itália, lá o poder político é no centro, ou seja, não existe divisão geográfica como no Brasil. O Brasil não, o Estado tem poder político, pode ditar normas dentro do Estado membro, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, tem leis estaduais, e os municípios no Brasil têm também essa autonomia política para editar leis municipais, diferente desses outros países. Olha aí, que o Estado é unitário. Aí você vai me dizer, Eliseu Bayer, mas lá não tem cidades, não tem municípios? Tem. Só que a organização é meramente administrativa, não é política. No Brasil não, nós temos no município o poder administrativo e o poder político no município. Então é isso que você tem que entender aqui. O Brasil não adotou o Estado unitário. Nossa Constituição adotou o Estado federativo, inspirado na Constituição dos Estados Unidos, Estado federativo. Então o poder aqui no Brasil, ele está dividido em entes que compõem essa federação. Quando eu falo entes, eu estou dizendo sobre a União, os Estados-membros e os municípios. Então existe poder político distribuído no Brasil, certo? Existe poder político. Existe uma divisão geográfica desse poder político entre os entes da federação. Então o Estado-membro tem poder político, o município tem poder político, sim. Nós vamos estudar a autonomia municipal. Ele pode editar as suas próprias leis, é claro, obedecendo os limites da Constituição estadual e federal, mas o município tem poder político. Olha o exemplo aí dos países, o exemplo dos países que adotaram o Estado federativo, inspirado nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Alemanha, os Estados Unidos, que está aí o berço do federalismo, e o Brasil. Então, muito importante isso aqui, você saber que no Brasil o poder político é distribuído. Olha aí, você vai observando que o vereador no Brasil, ele tem uma função muito importante, porque ele faz parte do poder legislativo e o poder político no país é distribuído entre os Estados-membros, a União, inclusive, e também os municípios e o Distrito Federal. Mas vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Forma de Estado. Então, para concluir aqui, nós estamos ainda na forma de Estado, o que é a federação. Então, é a forma de Estado em que o poder político é distribuído por ente federado. Olha aí, recapitulando para você memorizar bem. Entre a União, os Estados, municípios e Distrito Federal. Então, o poder político é distribuído por divisão geográfica, oposto do Estado unitário. Mas vamos lá, vamos lá. Agora, muito importante isso aqui. Muito importante isso aqui. Até agora você aprendeu que existem duas formas de Estado. O unitário e o federalismo, o Estado federal. O Brasil adotou o federal. Então vamos esquecer o unitário. Só que aqui dentro do federal, nós temos duas formas de federalismo. Duas formas de federalismo. E olha que interessante isso aqui. O Brasil é o único no mundo que adotou um federalismo diferenciado. Você vai entender isso aqui. Por que o vereador ele exerce um poder muito grande no Brasil? Então vamos lá, vamos lá. Primeiro vamos ver o federalismo típico, que é o federalismo que é utilizado nos Estados Unidos e os demais países. O federalismo típico é um federalismo bipartido. O que é isso?
O poder político, ele é dividido entre a União e os Estados-membros. Olha aí, observe bem aqui na tela lá. União e Estados-membros. Então eu tenho um poder central político e um poder regional. Poder regional. Então todas as federações do mundo seguiram esse modelo americano. Austrália, Canadá, Alemanha. Então olha lá, é um federalismo bipartido. União e Estados-membros. Agora dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha aqui, olha. Dá uma olhadinha aqui no federalismo do Brasil. Olha a setinha aí, ó. Federalismo atípico. É um federalismo tripartido. Olha a Constituição brasileira. Ela se diferenciou de todos os demais países. Olha como o município tem um poder importante na formação do Estado brasileiro, que muita gente não sabe, mas você sabe, porque você está aqui se capacitando, se preparando. Então olha lá, nós temos o federalismo atípico no Brasil. Atípico por quê? Porque é diferente dos outros países. Olha lá, federalismo tripartido. O poder político no Brasil, ele está dividido entre a União, os Estados-membros, e olha aqui circuladinho para você, os municípios. Nós temos o poder central, nós temos o poder regional e nós temos o poder local. Poder local, isso mesmo. O único do mundo, diferenciado. Então veja bem aí, vereador, a importância do seu cargo, no seu município, na sua cidade. Você já vai entender mais e mais à medida que nós vamos nos aprofundando. Então vamos lá, recapitulando. Olha lá. República Federativa do Brasil. República é a forma de governo. Forma de governo. Do outro lado, forma de Estado. Federativa, é a federação. A união dos estados, municípios e Distrito Federal, que é o oposto do Estado unitário. Muito bem. Mas vamos continuar aqui o artigo 1º da Constituição. Observe que eu estou lendo agora o primeiro artigo para você. Olha aqui, olha que interessante isso aqui, ó. Agora eu não grifei mais a República Federativa do Brasil. Olha lá em cima, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Constitui-se em Estado democrático de direito. Olha o que eu circulei aqui para você. Olha aí, ó. Estado, olha, grifei ali, né? Estado democrático de direito. Está sublinhado aqui. Você vê que é o mesmo capítulo, mas agora eu dei destaque do Estado democrático de direito. Todo vereador precisa entender o que é o Estado democrático de direito. Você ouve muito isso nos discursos do Senado, da Câmara, vereadores que também entendem do assunto, presidentes de república, o Estado democrático de direito. Você precisa entender o que é isso. Então vamos aprender o que é o Estado democrático de direito, toda essa república federativa, toda essa a união indissolúvel dos estados e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Você precisa aprender isso. Então vamos lá. O que é o Estado democrático de direito? Vamos dividir então. Primeiro nós vamos ver o que é o Estado democrático. O que é o Estado democrático? O Estado democrático baseia-se no princípio da soberania popular, pelo qual o povo é titular do poder constituinte, é o ente que legitima todo poder político. No Brasil, gente, o poder está na mão do povo. Do povo. Artigo 1º da Constituição, olha lá, o parágrafo 1º vai dizer assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente. O povo pode até exercer o poder diretamente, está lá no artigo 1º, nos termos da Constituição. Aí tem alguns mecanismos,
nós tivemos aí, já no Brasil, vários mecanismos em que o povo, por exemplo, leis de iniciativa popular, é um mecanismo em que o povo vai lá e exerce o poder diretamente. Mas no Brasil é a democracia representativa. O poder vem do povo, mas o povo elege representantes que falam em seu nome. Então o que é o Estado democrático? Princípio da soberania popular. O povo soberano, o poder está na mão do povo. Democrático, Estado democrático, é isso aí. E o que é o Estado de Direito? Eu dividi aqui, ó. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito se resume na ideia da existência da primazia da lei. O que é isso? Significa que nenhum indivíduo, desde o presidente da República, até o cidadão comum está acima da lei. Princípio da legalidade, Estado de Direito, primazia da lei, guarde isso, primazia da lei. Então, nós aprendemos aí o que é um Estado democrático de direito, dividimos em duas partes para você entender muito bem, Para você entender muito bem. Então, recapitulando, o Estado democrático de direito, nós temos aí o Estado democrático, é só você lembrar da soberania popular, o povo é soberano, o poder está na mão do povo. Estado de direito é você lembrar que todos estão abaixo da lei no Brasil. Todos, qualquer cidadão, não importa a sua cor, raça, religião, não importa o seu cargo, a sua escolaridade, todos, desde o presidente da República até o cidadão comum, estão abaixo da lei. Isso é o Estado de Direito. Estado de Direito. Vamos lá, minha gente. Então, o que significa a palavra democracia? Hoje, primeiro dia do curso, então nós estamos aqui passando vários termos para você, que você precisa saber. Como eu disse, as primeiras aulas são mais teóricas, Mas à medida que nós fomos aprofundando, nós vamos partindo mais para a prática, o dia a dia de um vereador. Então, o que significa a palavra democracia? Você tem que saber isso, O termo tem origem no grego. Lá, demos, igual ao povo, kratos, poder, demos, kratos, povo no poder. Acabamos de falar sobre isso, Estado democrático. O poder é exercido pelo povo, só que no caso do Brasil, democracia representativa. Você dá um mandato, uma procuração para os vereadores, para os deputados estaduais, federais, e vão lá e representam você. Uma coisa interessante, viu? Falar aqui para você. Na sua cidade, o prefeito fala em nome do governo. E quem fala em nome do povo é o parlamento, é a Câmara, viu? É os vereadores. Olha como a sua função é importante. O prefeito, ele não fala em nome do povo, ele fala em nome do governo, da administração pública. Quem fala em nome do povo é a Câmara Municipal, porque a democracia é representativa. Quando a Câmara está reunida, ali é como se a população inteira do município estivesse reunida. Porque todos os vereadores têm um mandato, uma procuração para falar em nome do povo. Então eu tenho aí, palavra democracia. O termo tem origem no grego. Você acabou de ver aí. Bom, é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. Nós estamos repetindo aqui para você frisar bem. E onde surgiu tudo isso? Lá na Grécia Antiga. Lá de lá, tudo de lá que vem todo esse pensamento. Lá é o berço do pensamento político, tanto da democracia como da república. Vamos lá. Mais uma palavrinha aqui que você tem que saber o que significa. O que significa a palavra política. Política. O termo tem origem no grego, politica, que é uma derivação de polis, que designa aquilo que é público. Então, política vem da palavra polis, que designa aquilo que é público. Então, política é a arte ou a ciência de governar. Governar o quê? Governar a coisa pública. Isso. Arte ou ciência de governar a coisa pública. Você vai dizer, mas política, polis, de onde veio isso? De onde veio isso? Do grego, mas por que polis, política? O que isso tem a ver? Então, só uma curiosidade aqui para você, olha aqui, polis
significa cidade-estado. Na Grécia Antiga, a polis era um pequeno território, localizado geograficamente no ponto mais alto da região, e cujas características eram equivalentes a uma cidade. Você vê que a política está relacionada à palavra cidade, né? Olha aí, município, vereador, prefeito. Olha como é interessante nós aprendermos aí a palavra política. Mas vamos em frente, e agora nós vamos partir aqui para a conclusão, apenas recapitulando essa aula. Nessa aula, você aprendeu então que a república é a forma de governo. A primeira palavrinha lá em cima, ó, república, forma de governo. E olha lá, federativa, república federativa. Federativa é a forma de estado, federação. O Brasil adotou a república como a sua forma de governo, e o Brasil adotou também a federação. Existem repúblicas que, por exemplo, não adotou a federação. O Estado é unitário, mas o Brasil adotou a república federativa. A forma de Estado é federação. O poder político é distribuído entre a União, os Estados-membros e também os municípios. Isso é muito importante para você. Portanto, nós estamos aqui concluindo a aula de hoje, a nossa primeira aula. Hoje a aula foi bem teórica, mas nós vamos aprofundando cada vez mais. E o próximo tema que nós vamos estudar, lembra lá? É a autonomia do município e a federação. Olha, nessa próxima aula vai ter muita informação importante, que a maioria dos vereadores passam por cima. Mas se você aprender aqui conosco, quando você chegar na Câmara, ou você que já é vereador, já está aí, você vai perceber informações importantes e você vai estar preparado para analisar os projetos de leis, para votar de uma maneira comprometida, de uma maneira séria, uma maneira justa, sempre procurando o melhor da sua cidade e o melhor do seu município. Maravilha! Nós vamos então encerrando a nossa primeira aulinha, nossa primeira aula, e nós voltamos então para a próxima aula. Um abraço do seu amigo Eliseu Bayer.